Estamos de volta, graça e paz, meus irmãos, muito bom dia. Depois de uma semana sem o nosso programa, estamos de volta aqui a postos. Hoje é dia 15 de agosto de 2022. E é claro, te desejo que Deus abençoe, é claro, a tua vida, a tua família. Graça e paz a todos vocês que nos ouvem nesse momento. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus e também bem pertinho de nós, no nosso coração, nós te agradecemos por mais uma semana que se iniciou. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia nos alcançou. Que nós possamos ser vaso de bênção, ó Pai, na vida das pessoas, para levarmos as boas novas a quem tanto precisa. Fica conosco, ó Pai, nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal e perdoa também nossos pecados. Nós te damos graças, ó Deus, mais uma vez, pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, e que nós possamos anunciá-la. Fica conosco, ó Pai, que tenhamos um bom programa. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. E é a Jesus que nós vamos louvar agora, meus queridos irmãos. Lá eu vou morar com o Senhor. Sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar, o seu amor pude experimentar. E a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, tem caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. A vida eterna vai gozar.
Só em Jesus encontro paz. É minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai. Meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como um cordeiro se entregar, mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde morreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver, o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar. Virá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus encontro paz. É minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai. Meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus estou. Só em Jesus estou. Meus amados irmãos, nesse momento a gente passa a palavra ao presbítero Welton, que vai trazer a mensagem do Senhor para os nossos corações. Bom dia, presbítero Welton, graça e paz, e bem-vindo ao programa. Bom dia, meus irmãos. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nesta manhã, iremos meditar um pouco sobre um dia tão especial que comemoramos hoje, dia 14 de agosto de 2023, que é o Dia dos Pais. Dia este também que devemos dedicar totalmente ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, que é o Pai de todos nós, já que uma vez somos filhos adotivos do Deus vivo, pois o único verdadeiro Filho de Deus é Jesus. E nesta manhã iremos meditar um pouco na palavra que
está localizada em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, que diz o seguinte: diz assim a palavra do Senhor: Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Amém. Meus irmãos, feche os seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, te rendemos graças ao Deus Santo por este dia. Te agradecemos pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te pedimos também, ó Pai, que ao lermos a Tua Palavra, o Senhor possa estar iluminando as nossas mentes para que possamos aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a educação dos filhos é um desafio que se revela cada vez maior a todo instante para os pais. Diante de um mundo com valores invertidos e que uma proposta de liberdade é tamanha, onde tudo é permitido, os pais precisam tomar uma posição sobre como educar seus filhos. Todas as pessoas são passíveis de erros, inclusive os pais. Contudo, os erros dos pais comprometem o futuro de seus filhos. Por isso, nós, pais, precisamos minimizar ao máximo estes erros. Uma forma de aprender é ser bons exemplos e também evitar erros já conhecidos e, principalmente, meus irmãos, ensinar nossos filhos a seguir a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Deixo nesta manhã uma reflexão e também uma indagação para que os irmãos possam pensar e refletir a respeito da mesma. A pergunta é a seguinte: como você tem educado seu filho? Nesta manhã, iremos trabalhar 4 palavras que são erros que nós pais cometemos no nosso dia a dia sem mesmo percebermos. E por coincidência, todas as palavras começam com a letra P, de paternidade. E estas palavras nós iremos associar cada uma delas a um personagem bíblico, para que nós possamos tirar lições dos erros desses irmãos. A primeira palavra é paternalismo. E a figura bíblica que iremos associar a esta palavra é Davi. Davi, como todos nós sabemos, foi um bom filho, um bom instrumentista, um bom guerreiro, um excelente rei de Israel. Mas como pai, deixou muito a desejar com seus filhos. Provavelmente porque estava sempre ocupado em batalhas e compromissos da monarquia. Contudo, o relacionamento de Davi com seus filhos demonstra ser bom. Não os maltratava ou deixava faltar o que precisassem. Entretanto, aqueles filhos faltava-lhe a presença paternal de Davi e a correção quando necessário. Com isso, com essa falta da presença do pai e com essa falta de correção pontual quando necessário, as consequências foram desastrosas. Davi teve 19 filhos, mas iremos exemplificar apenas 4 filhos deles. O primeiro caso seria do seu filho Aminon, que estuprou a própria irmã, cometendo incesto. Absalão, que também era filho de Davi, matou seu irmão Aminon e depois disso se rebelou contra o seu pai. Essa passagem encontra-se em 2 Samuel, capítulo 13. Tem toda a história deste trágico acidente que aconteceu com a família de Davi. Outro filho de Davi, Adonias, também tentou usurpar o trono quando Davi estava velho e demorava em determinar seu sucessor. Esta segunda história encontra-se em 1 Reis, capítulo 1. Vale lembrar, meus irmãos, que o paternalismo é considerado uma falta de posicionamento diante dos problemas.
Muitos pais tentam se mostrar bons, mas na verdade precisam também mostrar firmeza. Na hora da resposta ou decisão aos filhos, os filhos podem achar que os pais estão sendo duros, mas depois sentirão segurança de um homem que sabe o que é melhor para seus filhos. Então, meus irmãos, sejam firmes com seus filhos. Não permitam que eles façam tudo e qualquer coisa do jeito que eles quiserem, mas sejam firmes debaixo da vontade do Senhor. A palavra de Deus diz, lá em Provérbios 29, capítulo 15, que nós devemos disciplinar nossos filhos com vara. Mas a vara que a palavra de Deus se refere não é um pedaço de madeira, não é um pedaço de jucá ou um cabo de vassoura para bater no filho e espancá-lo. Não, a vara que a Bíblia se refere é a medida com que você vai repreender o seu filho. É a forma que você vai tratar aquela desobediência do seu filho. Mas você tem que ser firme para com o seu filho. A segunda palavrinha que iremos meditar nesta manhã é protecionismo. E para esta palavra, gostaríamos de associar o Moisés. Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Moisés não havia circuncidado seu filho que teve em Midian com Zipora, filha de Jetro. Não sabemos identificar qual dos 2 filhos Moisés não circuncidou. O texto ele não diz qual foi, mas o motivo deste descuido também ninguém sabe, mas podemos ter uma ideia. Talvez Moisés tivesse preocupação para que ele não sofresse a dor da circuncisão, para que ele não sentisse sequer o mínimo de dor. E isso foi muito grave diante de Deus. Até mesmo porque a circuncisão era um símbolo da aliança de Deus para com o povo. E Moisés estava desobedecendo ao Senhor. Mas vale lembrar que Zipora, sua esposa, pegou uma pedra angular e cortou e fez a circuncisão do filho e jogou o crepúsculo aos pés de Moisés. Essa passagem, ela encontra-se em Êxodo 4. E com essa atitude de Zipora, Deus assim perdoou Moisés. Mas ainda aconteceu um caso mais grave ainda, que nós podemos perceber justamente quando Jetro, sogro de Moisés, vai ao encontro dele para levar seus filhos e sua esposa de volta, demonstrando que a família de Moisés estava ausente durante sua travessia pelo deserto. Provavelmente, Moisés estava tentando proteger seus filhos das dificuldades que enfrentariam. Mas Deus estava cuidando de seu povo e não havia por que Moisés privar sua família de experimentar os milagres de Deus diariamente. Ou seja, a superproteção de muitos pais impede que os filhos enfrentem dificuldades comuns da vida. Com isso, vão ficando imaturos e quando finalmente precisam encarar os desafios, estes se tornam ainda mais dolorosos. E quanto mais cedo os filhos aprendem a suportar os problemas da vida, mais preparados estarão para um futuro. Ou seja, às vezes, nós pais superprotegemos os nossos filhos, não permitindo que o mesmo enfrente as dificuldades que o mundo vai mostrá-lo mais à frente. Às vezes pensamos da seguinte forma: vamos protegê-lo da melhor maneira para que não sofra. E isso é errado. A própria palavra de Deus está mostrando que isso é errado. Então, pais, protejam seus filhos. Temos que proteger nossos filhos, mas deixe-os aprender a lutar.
porque isso será importantíssimo para o futuro de seus filhos. A terceira palavra seria preferências. E para essa palavra, gostaríamos de associar Jacó. A palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3, diz o seguinte: Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Meus irmãos, Jacó sempre deixou claro sua preferência por José. Por esta preferência a José e a não os outros irmãos com igualdade, aconteceu um fato gravíssimo, onde seus irmãos se juntaram e essa preferência de Jacó para com José gerou ciúmes dos demais irmãos. E com isso, os irmãos de José tiveram uma atitude terrível, que foi pegar José, colocá-lo em uma cisterna, venderam-no para o estrangeiro, para o Egito, como escravo, mentir para o seu pai Jacó, dizendo que ele havia morrido, somente por causa do ciúme e da preferência que José tinha para com da preferência que Jacó tinha para com José. Então, meus irmãos, vale lembrar que aqueles pais que têm mais de um filho devem ficar atentos a isso, pois não devemos tratar os filhos diferente um do outro, até mesmo porque isso gera conflito dentro de casa, dentro da família. Graças a Deus, a Bíblia fala que Jacó conseguiu restaurar a paz dentro de sua família, através do perdão. Mas muitos irmãos preferidos e injustiçados não perdoam como José perdoou. Nem todos os irmãos preteridos, como os irmãos de José, conseguem reconhecer seus erros. Infelizmente, existem erros que são irreparáveis. Por isso, os pais devem se esforçar para tratar os filhos com igualdade. Então, meus irmãos, os pais, nós, pais, não tenham preferência por um filho apenas. Os trate com igualdade. Jamais deixem transparecer que você prefere um filho ao outro. Isso pode causar prejuízos irreparáveis no seu lar. O quarto e último nome, que começa com P, é o provisionismo. Para esta palavra, nós associamos a uma parábola muito conhecida, que é o pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo, como todos nós sabemos, quando o filho chegou para pedir sua parte da herança, de imediato o pai a concedeu. Tentou um pouco relutar, mas jamais pensou em negar a parte do filho. Embora este pai dê um exemplo de paternidade aberta para perdoar o filho que errou, mas nós devemos ficar atento e pensar o que terá acontecido antes deste pedido do filho para que o pai tivesse tal atitude. Vale lembrar que nem sempre tudo que os nossos filhos pedem nós podemos conceder. Porque se cada vez que um filho chegar a pedir algo a nós e nós de pronto o atendermos, vai chegar um ponto que ele vai pedir mais e mais e mais e você cedendo. Chegará, meu irmão, a um ponto que você não terá mais para dar ao seu filho. E ele, quando for pedir e você disser que não tem, ele vai ficar revoltado.
não vai compreender o porquê você não está dando o que ele está pedindo. E isso, meus irmãos, é extremamente grave. Por quê? Porque nós, pais, temos um grande defeito de que temos aquele pensamento onde tudo que nossos pais não puderam nos dar, nós temos que ter a obrigação de dar para o nosso filho, e muito mais do que nós recebemos. E isso faz com que a criança vá crescendo de forma de ter tudo em suas mãos a hora que quiser, e não ter a iniciativa e a vontade de batalhar para poder conquistar as suas coisas. E também é importante saber dizer um não na hora certa, para que o filho aprenda que nem tudo que ele quer ou que ele pensa é da forma que ele deseja que seja. Pois, a partir do momento que não sabemos dizer um não para o nosso filho, ele vai sofrer lá na frente quando a vida ou alguma situação chegar a bater a porta em seu rosto, ou então dizer um não. Isso pode gerar um conflito em sua mente, ele pode desenvolver várias doenças psicossomáticas, e isso vai gerando uma confusão dentro do seu filho, quando o adulto for. Então, meus irmãos, se os pais começarem a fazer tudo o que seus filhos pedem, eles se tornam mimados e sempre vão querer mais e sem ter limites. Então é importante nós, pais, colocarmos um limite em nossos filhos. Portanto, não faça tudo o que seus filhos pedem, porque isso será prejudicial a eles. Nesta manhã, tratamos dessas quatro palavras, erros que, mesmo sem percebermos, nós, pais, cometemos. E a melhor forma de disciplinar e criar os nossos filhos com todo o respeito é através da palavra do Senhor, é ensiná-lo no caminho em que ele deve andar. E, junto com ele, mostrar as coisas corretas debaixo da vontade do Senhor. Pois o caminho é estreito e mais difícil, mas a porta larga conduz à perdição. Diz essa palavra lá em Mateus 7, capítulo 13. Portanto, pais, clamem a Deus por seus filhos. Clamem a Deus para o Senhor dar discernimento, sabedoria, para que todos os pais possam conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor e desta forma agradar a Deus de todo o seu coração. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, que o Senhor possa estar nos iluminando para criarmos os nossos filhos e que o Senhor possa dar a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Em nome de Jesus. Amém. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. O exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai que como autoridade do lar estende as mãos e abençoa os seus. Mãe que é um exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor ensinou.
família pertence a ti. Vem, restaura o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que tua graça se renove em mim e também no meu lar. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. O exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai que como autoridade do lar estende as mãos e abençoa os seus. Mãe que é um exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim. Minha família pertence a ti. Vem, restaura o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que tua graça se renove em mim e também no meu lar. Amém, meus amados irmãos, nós agradecemos a Deus pela vida do presbítero Welton, desejamos que Deus abençoe ele e toda a sua família. Meus amados irmãos, vamos aos avisos desta semana. Se Deus quiser, amanhã às 7h30 da noite, terça-feira, claro, teremos o culto de oração, portanto, estejamos reservados para esse dia, ok? Para estarmos juntos em oração lá na nossa igreja, a partir das 19h30. Na quinta-feira teremos um estudo bíblico com o culto de doutrina. É onde nós iremos aprender a palavra de Deus, estudá-la, ok? Junto também dos irmãos. Será na quinta-feira às 19h30. Se Deus quiser, esteja lá na igreja, se você puder, é claro. Meus queridos, teremos também a escola bíblica dominical no próximo domingo às 9h30 da manhã. E às 18 horas teremos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nosso culto vespertino. É claro, os cultos dominicais, como você já sabe, são transmitidos aqui pelo YouTube também. Na segunda-feira, se Deus quiser, teremos mais um programa anunciando boas novas às 6 da manhã. E é claro, temos também aqui os nossos pedidos de oração. Os nomes que estão no boletim são Dona Maria, mãe do presbítero Sérgio, Irmã Cléo, irmão Alci Falcão e sua esposa Dona Ailza, Irmã Zenilda, Irmã Francisca, Irmão Newton, Reverendo João Rodrigues. Tem também a Cristiane, filha da Irmã Edith, o Reverendo Alci e a Irmã Nora Neide Telha Camará. Oremos pelas famílias enlutadas, pelos desempregados e, é claro, pela nossa nação. E também pelos aniversariantes. Farão aniversário nesta semana, olha só, no dia 16. Silvia da Silva dos Santos, William Holanda Lavor. No dia 18, José Luzimar da Silva de Telecamará, Carlos Rodrigo Matos da Silveira. No dia 19, Maria Ruth Rodrigues da Silva, tia Ruth. E no dia 20, Natália Kessela Soares e
Ana Clara Alves Matos da Silva. E eu deixo aos aniversariantes o que está lá no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Meus queridos irmãos, um forte abraço a todos vocês. Que Cristo seja o centro da nossa semana. Vamos falar com Ele mais uma vez? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um programa. Te pedimos que o Senhor seja o centro da nossa semana. Fica conosco e que possamos, em teu nome, anunciar as boas novas. Nós te oramos com gratidão. Amém. Meus irmãos, continuemos a louvar a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bom dia, forte abraço. Nasce no meu peito a vontade imensa de cantar louvores ao Trino Deus e exaltar o nome do meu Pai eterno, que do grande inferno já me resgatou. Posso esquecer-me da terrível cruz e das muitas dores, do perdão perfeito, das profundas marcas do amor de Jesus. Quero cantar enquanto o fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo, nessa vida toda jamais conseguiu. Guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó Divino Espírito, eu quero te adorar. Quero cantar enquanto o fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo, nessa vida toda jamais conseguiu. Guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó Divino Espírito, eu quero te adorar. Quero cantar enquanto o fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão. Quero cantar enquanto o fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé. Quero cantar, quero cantar, quero cantar. Quero cantar enquanto o fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé. Quero
Jesus já me deu. Ele pra isso ao mundo baixou, para salvar-me seu sangue verteu, quando por mim na cruz expirou. Paz e Deus em Jesus encontrei, pois tenho gozo no coração. Honra e glória tributarei ao que me trouxe a salvação. A paz e gozo desfruto enfim, pois Jesus Cristo, meu Redentor, um amor santo tenho em mim, que alcancei do Consolador. Paz e Deus em Jesus encontrei, pois tenho gozo no coração. Honra e glória tributarei ao que me trouxe a salvação. A paz e gozo em meu coração, vida celeste repleta de amor. Cristo me deu a real salvação, também o dom do Consolador. Paz e Deus em Jesus encontrei, pois tenho gozo no coração. Honra e glória tributarei ao que me trouxe a salvação.